Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Enquanto ele não fizer o que o Claudinho não fez, ou seja, assinar com o Flamengo, o Santos ainda tem esperança de levar ele pra lá. Acertado com o Flamengo, Sormani ainda sonha com Danilo e diz qual o trunfo para o Santos ter o lateral / zagueiro. Se liga só no que o Sormani disse agora. As conversas para contratar o zagueiro e lateral Danilo, capitão da seleção brasileira, e o UOL apurou que o jogador decidiu do lado da família dele que quer voltar ao Brasil e não ir para o Napoli, que era outro time que poderia abrigar aí o Danilo. Ele já atua, né, como zagueiro na Juventus, negocia sua rescisão contratual. O Flamengo sabe as condições e está aí nas tratativas para contratar o jogador, que também interessa ao Santos, que foi o último clube dele no Brasil. Caso ele tenha seu acerto com o Flamengo, ele vai negociar a sua saída com o Juventus. Mais ou menos o que falta é mais ou menos a história do Neymar com o Al Hilal. Ele já tem um acordo com o Santos, mas falta acertar com o Al Hilal. Claro que no caso do Danilo da Juventus deve ser mais simples, né? A ideia é que ele joga como zagueiro, já que o clube perdeu o Davi Luiz e o Fabrício Bruno e manteve o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E o Danilo tinha opções aí também, o Brighton tinha interesse nele, o Napoli também, que lidera o campeonato italiano, né? Mas alegações que questões pessoais, né, fazem com que ele queira voltar ao Brasil. Então deve chegar em condições parecidas com a do Alexandre, que jogava com ele na Juventus, né? Chega a ser multa rescisória, certamente com um ótimo salário, com luvas, aquela coisa toda. E de fato ele tem jogado como zagueiro até pelo lado esquerdo, muitas vezes pelo lado esquerdo, não só pela direita. Mas é outro sistema de jogo e tal, mas certamente o Felipe Luiz sabe disso, né? Já estudou o tema e tem a ideia de como aproveitar o jogador. Um jogador experiente, um jogador que deve agregar aqui. A grande questão dessas contratações que eu acho sempre é a relação custo-benefício, né? Quanto vai custar, porque não existe de graça, isso é uma balela. Jogador ninguém vem de graça. O salário, luvas diluídas, esse que é o ponto, né? E eu não sei também por que o Flamengo não pensa em aproveitar mais os zagueiros da base. Porque se contratar 2 zagueiros, como está tentando contratar, esses garotos vão ficar de novo no final da fila. Então, por que não dar oportunidade aos jogadores da base? Por que não insistir? O Felipe Luiz não confia neles. Ele elogiou o garoto lá, o que jogou no domingo, faltou até o nome dele, 17 anos. Não, o Cleiton não, o outro menino que veio da base. Até falou, vai acabar... João, né? Não vou falar... Não vou falar muito, porque senão ele vai acabar saindo, que nem aconteceu com o Vitor Reis do Palmeiras. Não vai ficar aqui. Os jogadores são tão bons, por que não aproveitam os meninos também? Sabe, o Flamengo, o Cleiton ficou no banco ano passado, não jogava nunca. Tinha 4 caras à frente dele, os 2 Léo, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Ele não jogava. Muito próximo já de confirmar nas próximas horas a renovação, não, a rescisão de contrato do Danilo com a Juventus e a vinda dele ao Flamengo, tá? Então uma boa notícia aí pro torcedor do Flamengo, boa, né? Pelo menos pra mim, eu traria o Danilo. Eu, sinceramente... Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Enquanto ele não fizer o que o Claudinho não fez, ou seja, assinar com o Flamengo, o Santos ainda tem esperança de levar ele pra lá. Com a história do Neymar. Exatamente. Tá. Não, é só corroborando, é só isso. Somando a informação. Não, porque o coração do Danilo é Flamengo. A razão é Flamengo. Pra ele disputar uma outra Copa do Mundo, etc e tal, é jogar no Flamengo, que é o time que vai jogar pra brigar tudo lá em cima. Por tudo isso. Agora, ele, embora flamenguista de coração, já disse isso, né? De criança e tal, teve uma história no Santos, uma história bem legal. Inclusive junto com o Neymar. Se o Neymar de fato foi pro Santos, há a possibilidade, e o Santos ainda... Só uma informação. O Santos ainda não desistiu. Enquanto ele não assinar, era a história do Gabriel. Sim. Era a história do Gabriel. Enquanto o Gabriel não assinou com o Cruzeiro, o Santos tinha lá a sua esperança. Não deu certo. Foi pro Cruzeiro. O Danilo. Tudo indica que ele de fato vá para o Flamengo. Mas o Santos ainda tem uma pequena esperança. Sobre Jorginho, Quesada, uma rápida do Danilo. Acho que o Danilo numa linha de 3 como zagueiro, legal. É aquela formação que a gente o lateral ontem, que apoia, né? infelizmente, não existe mais. A gente viu recentemente na seleção. Agora é um cara do bem, um cara agregador, entendeu? Até acho que vai continuar indo para a seleção porque é um homem de confiança do Dorival. O Dorival gosta muito dele.
Dorival é apaixonado pelo Danilo. Agora, lateral que apoia... E aí eu acho que o Flamengo e o Santos são times que, historicamente, sempre tem laterais que apoiam, entendeu? É só uma observação histórica. Não, então, mas eu acho que para esses dois times ele viria para jogar na zaga. Aí é legal. Aí eu acho muito legal. Tipo, uma zaga, Gil e Danilo. Com dois... Não adianta. O seu amigo Caixinha não gosta do Gil. Entendeu? Se ele vier... Amigo meu não, é do Loredo, viu? A história do Jorginho. Jorginho Cantinflas? Não o Cantinflas, o Jorginho do Arsenal. Também já travou a rescisão. Também. Mas novelinha. Travou a rescisão dele com o Arsenal porque não há avanços de clubes para pagar o que quer o Jorginho. Que é muita grana por mês. O Flamengo falou, Jorginho. Então vai seguir lá. Por hora sim. Tá? A negociação está completamente travada e muito mais para não do que sim. Da mesma forma que o Flamengo já disse não ao Atlético Mineiro sobre a tentativa do Bruno Henrique. Houve uma... Aliás, o Vene Casagrande trouxe uma informação de reunião do Atlético Mineiro com o Denis, que é o empresário do Bruno Henrique, mas na reunião o comunicado foi de que o Flamengo... Infelizmente, aí o Jorginho aí na imagem, mas a reunião do Bruno Henrique é de que o Flamengo não quer fazer nenhum tipo de negócio, zero negócio, que o Bruno Henrique é muito importante e que, independentemente da grana que o Atlético queira pagar, o Flamengo não vai negociar. Tá? E outra coisa, o Bruno Henrique precisa ver se ele quer ir, porque hoje em dia é o jogador que tem que decidir. O Atlético ofereceu 4 anos para o Bruno Henrique, seria o maior contrato da vida do Bruno Henrique, valorizando o salarialmente que ele ganha. Ou seja, seria o único jogador do Galo a ganhar um salário... Aí, se ele aceitar, o Flamengo tem que dizer o seguinte, paga a multa. Se não pagar a multa, ele não vai vender. Eu também acho, né? Enfim, então e o Atlético... Eu acho que o Flamengo não pode abrir mão do Bruno Henrique, hein? Não pode. Também acho que não. É um jogador que mas tem múltiplas funções em campos e 1001 utilidades. E é um cara que está marcado nessa história recente do Flamengo, gente. Pelo amor de Deus, o Flamengo não pode... E é bom jogador. Se é um jogador já com viés e baixa, tipo o Diego Ribas, naquele finalzinho, apareceu uma proposta de um outro time. Sai, vai embora, não tem problema. Agora, o Bruno Henrique, você não pode perder. Não, o Bruno Henrique, se o Atlético conseguir contratar, caramba, ele substitui o Paulinho e muito bem. Acho não. Eu tô dando a minha opinião. O Bruno Henrique é mais jogador que o Paulinho. Ele perde o Paulinho, traz o Bruno Henrique, fica melhor ainda. A carreira, sim. A carreira mostrou isso, né? O Bruno Henrique se tornou muito... Enfim. Rapaziada, falar de Danilo. Será mesmo que o Santos pode melar aí, entrar nessa negociação com o Flamengo? Porque a notícia que temos hoje é que Danilo está totalmente acertado com o Flamengo. O Sormani acabou de falar. Danilo é flamenguista, enfim. Então, será que só a ida do Neymar para o Santos faria o Danilo ir também para o Santos? Vamos ver, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos dessa novela Danilo, Flamengo e Santos. Você, deixa o seu comentário aqui. Danilo pode ir para o Santos se o Neymar também for? Vamos ver, vamos ver. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!